Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Mais uma aula, mais uma aulinha da Lei Maria da Penha. Essa é a nossa aula 6, número 6. Na aula passada, a gente viu o título 2 da Lei Maria da Penha. E agora a gente vai ver o título 3. O título 3 da Lei Maria da Penha, ele é chamado da assistência à mulher em situação de violência doméstica ou familiar. Nessa questão de assistência, esse título 3, a gente vai estudar basicamente 3 capítulos. O primeiro capítulo ele vai falar das medidas integradas de proteção e prevenção. Na verdade, nas medidas integradas de prevenção. Depois, no capítulo 2, a gente vai estudar da assistência à mulher em situação de violência doméstica familiar. Como é que o órgão público, como é que o Estado vai dar assistência a essa mulher? Não só o Estado, como outras questões paralelas ao Estado. E no capítulo 3 vai falar do atendimento à autoridade policial. É uma aula bem grande, é uma aula que tem muita coisa, que eu sugiro que você sente mesmo para estudar, uma aula mega importante e que eu vou passar sobre as questões mais importantes dessa matéria, fechou? Então eu vou começar a compartilhar aqui minha tela para a gente começar os nossos trabalhos. Só um minutinho, que está compartilhando. Perfeito, acho que começou a compartilhar aí. Turma, aqui está o PDF, então, aula 6, da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Artigo 8º ao 12c, ou seja, tem muita coisa aqui para a gente ver. Então, na aula de hoje, estudaremos o título 3 da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Como eu falei, o título 3 ele é dividido em 3 capítulos. O primeiro fala das medidas integradas de prevenção. É um título que fala como o Estado deve se integrar, os órgãos que atuam nesse aspecto devem se integrar para prevenir a ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher. No capítulo 2 vai falar da assistência da mulher quando ela for violentada. Então, aconteceu, infelizmente, da mulher sofrer uma das 5 tipos de formas de violência que a gente estudou na aula passada. Como é que o Estado tem que agir? E no capítulo 3 vai falar como é que a autoridade policial deve agir quando recebeu uma notícia do crime, né, uma notícia crimes, da mulher narrando que foi vítima dessa violência. Então, no artigo 8º, ele vai falar das medidas integradas de proteção. Ou seja, a política pública que visa coibir a violência doméstica familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de ações não governamentais. Tendo as diretrizes, aí ele vai falar que vai precisar integração do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, daí porque na Casa da Mulher Brasileira, que a gente falou, não sei se foi na primeira aula ou na segunda, a gente falou da Casa da Mulher Brasileira, tem a Defensoria Pública, tem o Juizado da Mulher, tem o Ministério Público, tem a polícia lá dentro, que é um conjunto integrado, um conjunto de integração operacional. Então esses órgãos têm que cada vez mais se articular mais para evitar que hajam crimes contra a mulher. Aí, promoção de estudos, pesquisas e estatística, o respeito nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, daí a importância de haver delegacia contra as mulheres, ó, delegacia que proteja as mulheres, foi mal. Aí a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar, também parceria entre órgãos governamentais e entidades não governamentais. Então aqui são diretrizes gerais que o poder público deve seguir para atuar na prevenção a esses crimes contra a mulher. No artigo 9º, que está no capítulo 2 do título 3, ele vai falar da assistência. Qual assistência essa mulher violentada, uma das 5 tipos de formas de violência que a gente já conversou, que está no artigo 7º, o que é que ela tem que fazer, né? No capítulo 2, título 3º, capítulo 2 do título 3, ele vai falar, né? A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social. Ou seja, o LOAS que dá aquele benefício para quem está numa situação de miserabilidade ou de vulnerabilidade. Também vai ser assistência à mulher, não só benefícios assistenciais, ela pode ter direito se encaixar, mas também lei de diretrizes do SUS, já que ela vai ser atendido. Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas públicas. Então, o juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de violência doméstica familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual, municipal, se for o caso dela precisar. Então, ela vai colocar para a mulher ter possibilidade de ter benefícios assistenciais.
seja uma assistência judiciária, seja uma assistência financeira. Agora, é importante lembrar que uma das medidas protetivas é o pagamento de pensão alimentícia, tá? Porque quando a gente fala de pensão, a gente vai chegar lá nesse assunto ainda. Mas quando a gente fala de medida protetiva, a gente imagina logo a proibição de entrar em contato, afastamento do lar, que são também medidas protetivas. Mas uma das medidas protetivas é a possibilidade do magistrado fixar alimentos provisórios ou provisionais em favor da mulher. Então, muitas vezes, o marido impede da mulher trabalhar e a mulher fica nessa dependência financeira. Mas é sempre importante as mulheres lembrarem que mesmo que elas tenham optado pela vida mais doméstica, pela mais de cuidar da casa, que é uma profissão, sem sombra de dúvida, uma das mais trabalhosas, né? Mesmo ela não receba salários diretamente, ou seja, tendo essa certa dependência financeira do marido, a Lei Maria da Penha assegura, como medida protetiva, que o magistrado fixe o pagamento de alimentos provisórios ou provisionais para a mulher. Mas também existe a possibilidade da mulher ter essa assistência do governo federal, estadual ou municipal. E o juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica familiar, para preservar sua integridade física e psicológica, acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração pública direta ou indireta. Então, quem vai ter, uma mulher foi violentada pelo marido, numa cidade pequena que o marido mora, só que ela é servidora pública, ela já tem como direito um acesso prioritário a essa remoção. E também a manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário, se afastar do local de trabalho, já que o cara está ameaçando demais, por até 6 meses. E aqui é só uma questão jurisprudencial, a competência é do juiz da vara especializada da violência doméstica e não do juízo criminal, ou do juiz criminal, aliás, e não do juiz da vara do trabalho. Então, quem mantém essa vinculação trabalhista é o juizado da mulher, é o magistrado que trabalha no juizado da mulher, ou o juízo criminal, e não da justiça do trabalho. E a natureza jurídica do afastamento por até 6 meses, em razão da violência doméstica familiar, isso que a gente conversou, é de interrupção do contrato de trabalho, incidindo analogicamente o auxílio-doença, devendo à empresa que se responsabilizar pelo pagamento dos 15 dias, ficando o restante para o período do INSS. Então é como se fosse um auxílio-doença, né? Essa questão do afastamento por até 6 meses, com a manutenção do vínculo de trabalho. E aí, o que é que deve fazer também o juiz? Encaminhar a assistência judiciária, no caso a defensoria pública, o advogado, quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento de ação de separação, divórcio, anulação ou dissolução de união estável para o juiz competente. Então, o magistrado da mulher, ou a magistrada, né, que é na maioria das vezes, ele vai encaminhar a mulher não só para assistência social, não só para essas manutenções aqui, se for o caso, mas também para assistência judiciária, para que o defensor público ou o advogado tomem outras medidas em favor da mulher. No caso, separação, divórcio, se for o caso. A assistência da mulher em situação de violência doméstica familiar compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico. Então, a mulher tem prioridade nessas questões. Aqui a gente até já conversou, foi uma inovação de 2019, muito legal, que quem deu causa à mulher ser internada pelo SUS e ser tratada pelo SUS vai ser obrigado a ressarcir os danos causados a ela. E aí, em decorrência disso, ações para proteger a mulher existem, como o botão do pânico, até pode ser ou um equipamento, ou então no próprio aplicativo, existe um aplicativo para a mulher aplicar o botão do pânico, que é um equipamento fornecido para as mulheres que estão sob medida protetiva e que pode ser acionado caso o agressor não mantenha a distância mínima determinada na decisão judicial. Assim, se o agressor se aproxima da vítima, esta poderá acionar o botão pânico. E o equipamento, que conta com um GPS, enviará imediatamente a localização da mulher para uma central de monitoramento, de forma que uma equipe da polícia será enviada ao local a fim de garantir a segurança da mulher e a eventual prisão do agressor, já que ele está descumprindo medida protetiva, né? E cada vez mais esse botão do pânico está sendo implementado. No caso do Espírito Santo, no caso do Espírito Santo, exatamente, pronto, tá aqui, né? No caso do Espírito Santo, ele já colocou o Tribunal de Justiça, o nosso está nas vias de implementar algumas comarcas já tem, inclusive mesmo Calcaia, onde eu trabalho, as mulheres até às vezes me falam, uma ou duas já me falaram, eu até já acionei o botão do pânico, então o nosso Tribunal de Justiça tem também,
e a tornozeleira eletrônica, né? Que aí com o dispositivo de aproximação que fica com a mulher, o agressor fica com a tornozeleira, a vítima utiliza também um dispositivo por meio do qual o indivíduo, ao se aproximar da mulher em distância inferior à permitida, a vítima e as autoridades são informadas, podendo assim garantir sua segurança. Então é um dispositivo que avisa se o cara está se aproximando. Avisa tanto a mulher, como avisa também à polícia. Então o agressor tem que ressarcir o custo do SUS, né? E aí o governo do Ceará lança aplicativo para dar celeridade às medidas protetivas, é uma notícia de 2017, daqui do nosso Ceará. E aí o ressarcimento, né, ao SUS não poderá importar anos de qualquer natureza à mulher ou a seus dependentes. Então o fato do agressor ter que ressarcir ao SUS não vai poder isso implicar em qualquer redução, qualquer ônus para a mulher, os dependentes da mulher. A mulher em situação de violência doméstica familiar tem prioridade para se matricular, para matricular seus dependentes em instituições de educação básica mais próximas ao seu domicílio, ou ainda transferi-los, mediante a apresentação de documentos comprobatórios. Então, eles podem chegar na escola e dizer, a escola diz, não tem mais vaga, não, mas aqui a Lei Maria da Penha me garante. E aí, se assim a diretora continuar não permitindo a matrícula, pode procurar o judiciário. Serão sigilosos os dados da ofendida e de seus dependentes matriculados ou transferidos. Exatamente porque se o marido acaba descobrindo, né, que se mudou, onde é que está, ele acaba podendo perturbar de novo. Então, pode chegar às seguintes conclusões, e aí a gente vai para o capítulo 3 e último, que ele vai falar, turma, do atendimento da autoridade policial. Então, é o último capítulo, que é o capítulo 3, do título 3, da Lei Maria da Penha. E é o maior de todos os capítulos e está disposto no artigo 10 ao 12c. Em resumo, pode dizer o seguinte, que o delegado tem que dar proteção policial à mulher, tem que encaminhar a mulher ao hospital, a mulher violentada, ao hospital mais próximo, ao hospital mais adequado, fornecer transporte local seguro, a um local seguro. Então ele pergunta, você tem onde dormir hoje, já que seu marido está embriagado em casa? Tenho, então onde é que você quer que eu lhe deixe? Aí ele providencia o transporte. Eu mesmo, como oficial de justiça, num dos afastamentos do lar que eu precisei fazer, eu tive que levar a mulher para um local que ela se sentia mais seguro. Esse caso, acho que foi num Cumbuco, e ela tinha uma conhecida no Icaraí, aí eu levei a moça para o Icaraí, mas isso é o delegado, também tem que fazer, acompanhá-la na retirada dos pertences. Então ela diz assim, eu posso ir dormir na casa da minha mãe, mas eu tenho que ir em casa para poder tirar minhas coisas. Seu marido está em casa? Não está, mas deixa eu ir lá com você. Aí o delegado vai, ou então manda os policiais irem para poder acompanhar a retirada dos pertences, informar dos direitos e os serviços disponíveis. Basicamente, do 10 ao 12c é o que o delegado tem que fazer. Então, aqui no artigo 11, por exemplo, diz tudo isso que a gente acabou de conversar, mas é um rol exemplificativo. O delegado pode fazer mais ainda. E o delegado, em todos os casos de violência doméstica familiar contra a mulher, feito o BO, o registro de ocorrência, deve a autoridade policial adotar de imediato, ouvir a ofendida, colher todas as provas, remeter no prazo de 48 horas, expediente apartado ao juiz, com o pedido da ofendida. Turma, quem pede medida protetiva, na grande maioria das vezes, é a mulher. Até o Ministério Público pode pedir, mas o delegado ele não pede, tá? A gente vai ver sobre isso. Mas, então, a mulher, quando pede a medida protetiva para o delegado tem até 48 horas para comunicar ao juiz a concessão dessa medida protetiva. Determinar que se proceda ao exame de corpo de delito, ouvir o agressor e as testemunhas. Então, tudo isso é o que o delegado tem que fazer, inclusive essa parte, que a gente já viu, que ele deve possuir, se o agressor possui ou não registro, ele deve verificar, aliás, se o agressor possui ou não registro o porte de arma de fogo. Porque se tiver, ou ele vai falar para o juiz ou a juíza da mulher que pode determinar que seja suspenso, né, seja retirada essa arma. E vai remeter ao Ministério Público os autos do inquérito policial, no prazo legal, que na maioria das vezes é 30 dias se o indivíduo está solto, ou 10 dias se o agressor está preso. Então, em regra, a autoridade judicial é quem decreta as medidas protetivas, mas vão ter exceções, tá, turma? Porque a lei 13.827 diz que o próprio delegado pode determinar o afastamento do lar, mas é uma coisa excepcionalíssima. E mesmo que não tenha delegado, pode a própria polícia assim fazer. Então, olha o que diz o 12c, bem importante. Verificada a existência de risco atual ou iminente
a vida ou a integridade física da mulher em situação de violência doméstica ou familiar, ou ainda seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do local, do lar, né, do domicílio de convivência, pela autoridade judicial. Então, é uma coisa que o oficial de justiça faz muito. Eu já fiz várias vezes afastamento do lar. E você pode me perguntar, professor, você leva polícia? Você leva coisa? Galera, não levo, pelo menos nunca levei, porque sempre, quase todas as vezes que eu precisei fazer afastamento do lar, ou a pessoa já saiu, ou a pessoa sai de bom grado, mas assim, é uma coisa muito arriscado. E das vezes que o cara colocou banca para sair, às vezes que foi um pouco mais complicado, eu achei na situação que levar a polícia ia ser pior, ia ser bem pior. Mas eu estou notando que está cada vez mais difícil fazer os afastamentos do lar sozinho, porque a galera está cada vez mais teimosa. Mas quando o juiz expede um mandado de afastamento do lar, quem cumpre é o oficial de justiça, com apoio, com reforço policial. Então é cumprido pela autoridade judicial, pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca, ou ainda pelo próprio policial, quando o município não for sede de comarca e não tiver delegado disponível. No Ceará, todas as cidades são sede de uma comarca, né? Tudo bem que tá havendo uma reestruturação, tá havendo as comarcas agregadas, mas todas são. Então aqui, em tese, só o juiz pode determinar o afastamento do lar. Mas, na teoria, o delegado de polícia e o policial também poderiam nesses casos. Então, quando o delegado, ou a polícia mesmo, se é um delegado, é o que decreta o afastamento do lar, o juiz será comunicado no prazo de 24 horas e decidirá em igual prazo, sobre a manutenção ou revogação da medida. No caso de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Essa questão é uma questão que realmente aqui, se a gente discutir a finalidade, é uma questão que a gente pode dizer que é inconstitucional, mas assim não foi declarado pelo Supremo. Porque dizer que o preso, que o agressor, não pode ter liberdade provisória, de jeito nenhum, significa prisão automática. E prisão automática é inconstitucional. Então, o magistrado, quando não vai dar liberdade provisória para o agressor que foi preso em flagrante, ele, na verdade, tem que motivar, né, na questão da prisão preventiva do 312 e 313 do CPP. E aí, aqui eu resumo, né, um pouco. Então, como regra, o delegado, afastamento do lar, já falei. Então, como regra, o delegado não aplica medida protetiva e nem representa por ela, ele apenas encaminha ao juiz a representação da ofendida pela medida protetiva no prazo de 48 horas. Então, percebe-se, portanto, que são muitos os cuidados que o delegado deve ter quando for procurado em uma situação da Lei Maria da Penha. E aí, quanto ao requerimento da medida protetiva, deve a autoridade policial se ater ao seguinte: o pedido da ofendida será tomado a termo de medida protetiva, e aí o delegado vai qualificar a ofendida, vai dizer o nome e a idade dos dependentes. O delegado tem que perguntar sobre tudo isso. Descrição sucinta dos fatos, informação se a ofendida é pessoa com deficiência, ou se pode estar agravado, né, a deficiência dela. E a autoridade policial vai anexar o documento do parágrafo 1º, que é esse, o boletim de ocorrência, a cópia dos documentos, e vai enviar para a juíza da mulher, para poder, com esse pedido, né, de medida protetiva. É bom salientar que em 2017 foi acrescida a Lei Maria da Penha, o artigo 10A, o qual dispõe ser direito da mulher em situação de violência doméstica familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto, e prestação de servidor, prestado por servidores, preferencialmente do sexo feminino. Então, o atendimento policial deve ser ininterrupto, deve ser garantido 24 horas por dia, de domingo a domingo. Inclusive, a autoridade policial pode requisitar os serviços públicos necessários à defesa da mulher, como, por exemplo, o conselho tutelar vá lá para poder ver como é que está a situação dos dependentes. O legislador se preocupou também com a inquirição da mulher vítima de violência doméstica e familiar, né? Então, a inquirição da mulher vai seguir as seguintes diretrizes, que aí eu peço para vocês darem uma lidinha sobre as diretrizes. E aí, por fim, o artigo 12A vai dispõe que os Estados e o Distrito Federal, na formulação das políticas e planos de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, darão prioridade, no âmbito da Polícia Civil, à criação das delegacias especializadas e núcleos investigativos de feminicídio. Isso é uma orientação, uma determinação da lei para em relação à estrutura de aparato policial de atendimento à mulher violentada. Show! Espero que vocês tenham gostado, turma, da aula de hoje.
Isso é uma aula, como eu disse, bem mais rápida, porque o intuito é mais apresentar para vocês o PDF, muito mais do que a gente dar uma aula em si. Mas espero que vocês estejam gostando, e a gente vai... se essa já é a aula 5, né? É a aula 6. Significa que vocês vão ter que fazer agora a nossa primeira avaliação, tá? É um questionário que vai cair da aula 1 à aula 6, eu coloco lá qual é a aula que está cobrado, todas as respostas estão nos PDFs. Então façam com calma, façam com tranquilidade, tenho certeza que vocês vão se sair muito bem. Tá bom, turma? Vou parar a gravação, fiquem com Deus e até a próxima aula, aula 7. Tchau, turma!